sou acadêmico da Universidade Federal do PAN, estou na terceira fase do curso de Relações Internacionais. Hoje vamos fazer um podcast com a colega Carolina Mitsuda, da UFSC. Carol, quer ter algumas palavras para apresentar? Então, eu sou Carolina, sou da quinta, sexta fase da UFSC, do curso de Relações Internacionais. Então, pessoal, o nosso trabalho, o nosso debate, hoje o nosso podcast, é para a disciplina de Política Externa Brasileira 1, ministrada pela professora Clarissa, profissional excelente, né? De passagem. E aí, qual é o nosso tema hoje? Nosso tema, a gente vai correlacionar e debater a Liga das Nações, a Primeira Guerra Mundial, a participação do Brasil, e fazer um paralelo com o acordo de livre comércio entre Brasil e a União Europeia, né? Na Primeira Guerra Mundial, a participação brasileira foi modesta, como vocês sabem, né? Não foi uma participação muito evolutiva, foi uma participação mais discreta. Por quê? Porque o Brasil estava saindo do período imperial, né? Estava entrando na República, né? Com agora o imperador já sendo exilado em Paris, indo para a França, enfim, isso é um outro tema. Agora, com a República, mudou a política externa brasileira. Porque a política externa brasileira, na época imperial, era muito alinhada à Inglaterra, né? Empréstimos, concessões, enfim, o nosso principal parceiro comercial e diplomático era a Inglaterra. E aí, o que acontece? Como com a República, nosso primeiro parceiro virou os Estados Unidos, de imediato. E o que aconteceu? Eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil foi atingido no Canal da Mancha, né? Por um navio alemão, né? E os Estados Unidos, por outra hora, também foi atingido pelos alemães, né? Dois navios, por sinal. E aí, o que acontece? O Brasil falou, não, pera lá, agora vamos entrar. E o Congresso apoiou, o Congresso brasileiro apoiou a declaração de guerra contra a Alemanha e seus aliados, né? Essa guerra determinou vários rumos diplomáticos do mundo, com a criação da Conferência da Paz. Carol, se você quiser falar um pouquinho da Conferência da Paz, né? Foi 19, é isso, Carol? Sim, a Conferência de Paz, né, que aconteceu em 1919, teve a participação do Brasil, já que ela participou, mesmo que de forma simbólica, da guerra, só que a participação dela foi de uma forma limitada, uma participação mínima, porque os vencedores que meio que mandavam em como que iria proceder a conferência. E o Brasil meio que ele não contestou muito essa limitação, até porque ela não queria prejudicar nas principais pautas do interesse brasileiro, né, que era principalmente o pagamento da compra de café feito pela Alemanha antes da guerra, os navios alemães que estavam nos portos brasileiros, né, quais seriam os destinos deles? Eles seriam, por exemplo, divididos por todos os participantes da guerra ou iria ficar só para o Brasil? E também o interesse do Brasil na participação da Liga das Nações como membro temporário. Permanente. Não, é permanente? Temporário. O anseio do Brasil, Carol, era ser membro permanente da Liga das Nações. Só que ele conseguiu ser um membro rotativo, temporário, né? Sim, então eu confundi um pouco. Não, tranquilo, Carol. É importante denotar nesse ponto, Carol, o que acontece. A grande frenesia, a grande querência do governo brasileiro, já que era a República queria mostrar resultados frente ao mundo, era se tornar um membro permanente da Liga das Nações, né? E o que acontece, Carol? É muito determinante falar sobre isso, é importante. Esse anseio tornou o Brasil um player muito agressivo diplomaticamente, né? Quando a Alemanha se manifestou interessada em ser um membro permanente, os europeus apoiaram, né? Eles apoiaram, tudo bem, né? Tranquilo. Isso era pós-guerra contra a Alemanha, tá? Só para deixar bem claro. Os americanos também apoiaram, assim, meio... tudo bem, né? Os americanos apoiaram a candidatura brasileira, depois retiraram o apoio, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? O Brasil decidiu se retirar da Liga das Nações, né? Sim. Notificou, né, a comissão da Liga, né? E o Brasil se retirou, né, Carol?
É aquele vencer ou não perder, né? Se não consegue a vaga, ninguém vai conseguir a vaga E o permanente. Brasil queria muito ser líder da região. Só que tinha países como Chile e Venezuela que não, pera lá. Não é bem assim. Não foi uma liderança que a gente lhe deu. É uma liderança que você se autocontestou e se autopromoveu. E é bem diferente. Principalmente quando o presidente Arthur Bernardes ascendeu ao poder, ficou mais agressivo, até porque Epitácio Pessoa ele era um pouquinho mais, tipo, mais low, mais, tipo, como posso dizer? Ele tinha um perfil mais baixo, né? Não achava que era direito natural do Brasil ser o líder depois que os Estados Unidos saiu da Liga. Era uma coisa tipo, com o tempo a gente vai conseguir. Mas Bernardes não, ele foi muito mais agressivo mesmo. É nosso direito, os Estados Unidos saiu, a gente é o líder agora, ele pensava. E outra, Carol. E aí, Carol, um pequeno resumo dessas duas questões, né? Assistimos o trabalho dos colegas do semestre passado, né? Eles falam sobre isso, é mais detalhado, né? Mas é importante agora falar também do acordo do livre comércio entre o Brasil, entre a Mercosul e a União Europeia, né? É um acordo que está desde 1999, perdão, né? São mais de 20 anos discutindo, debatendo. O que esse acordo significa, mais basicamente? É a diminuição de tarifas alfandegárias, né? Até mesmo zerar elas, algumas delas, né? E também cooperação entre os dois blocos, né? Cooperações tarifárias, diplomáticas, sociais, culturais, né? Uma grande... exatamente, Carol. Quer falar um pouco sobre, Carol? Peraí. Eu falo... Então... travadinha. Não, tranquilo, Carol. Então, é um acordo de muito interesse para nós do Mercosul também, né? Porque os produtos agroindustriais do Brasil têm muita entrada na Europa, né? A Europa, a União Europeia, é um player comercial importantíssimo para nós, né? Só que o que acontece? Na Europa, Carol, principalmente na França, em áreas fazendeiras, tem um protecionismo, né? Os produtos brasileiros chegam mais baratos lá, comparado com os produtos lá mesmo, os europeus. Porque a nossa moeda é desvalorizada, né, Carol? Carol, pode falar. Assim, como você falou, tem muito protecionismo por parte da União Europeia, tanto que eles não põem só apenas barreiras tarifárias, como põem outros tipos de barreiras, como barreiras fitossanitárias, a barreira de cotas, e esses tipos de barreira que acho que realmente motivou o Brasil não, o Mercosul em geral, a tentar um acordo que conseguisse maior liberalização comercial. E tanto que, no que foi acordado, disseram, realmente, a gente agora tem cotas mais altas para a entrada de produtos que são especialização do Brasil, como etanol, açúcar, carne, mas ainda está cotado. Então, exato. E no off, eu e a Carol estava conversando, a Carol foi bem pontual sobre isso, o Brasil se deu bastante coisas. O Brasil se deu muitas coisas nesse acordo, se deu bastante coisas. E para esse acordo ser efetivado, vai demorar em torno de 10 a 15 anos, tem que ser aprovado de todos os parlamentos, de todos os membros do bloco. Existem várias coisas, exigências da União Europeia, como a questão de desmatamento. O governo atual, o Bolsonaro, não é um governo pró-questões ambientais, né? É uma coisa que vai delongar um bom tempo, né? Para a gente se caminhar para o final, vamos correlacionar os dois eventos, né? Que é a proposta dessa atividade, deixar bem claro que a diferença é que naquela época, Carol, se discordar de mim, por gentileza, se manifeste, tá? Naquela época, o Brasil tem uma política muito agressiva, uma política muito objetiva, muito como o Carol falou agora, Carol, qual é aquela frase mesmo? Vencer ou não perder. Vencer ou não perder. Assim, vai para todo lado, entende? O Brasil postou suas fichas, é isso ou não é? Né? Em alguns casos, vamos entrar no meio aqui psicopedagógico, parece uma criança animada, né? Foi uma atuação muito, muito assertiva do Brasil, assim, muito agressiva. Agora, no acordo com a União Europeia, a gente percebe que não. Foi uma atuação mais
moderada, né? Mais de exceção, né, Carol? Mais subordinada, né, à Europa, fazendo tudo que a Europa quer, tanto que falaram que o tempo de negociação foi muito curto, porque todo mundo estava com pressa querendo negociar de uma vez. Então, perfeito, Carol, perfeito. Então, houve muitas concessões, muitas concessões. Aí né? só depois pensaram, mas a gente deu muita concessão, mas já estava cortado. Pois é. E aí que tá, pessoal. É uma grande questão nessa questão, que naquela época a gente tinha um player que nos auxiliava muito, que era os Estados Unidos, né? Auxiliava com os interesses dele, obviamente, né? Ninguém é casa de caridade aqui, né? Agora, essa questão da União Europeia foi uma relação mais membros do bloco com membros da União Europeia, né? Nunca se sabe, não se sabe se os Estados Unidos provavelmente deve ter observadores, né, desse acordo, claro, porque é um acordo que deve ter só os americanos, né? Porque a União Europeia e os Estados Unidos também têm alguns acordos de livre comércio. Então, assim, os Estados Unidos pode achar que o Mercosul é um concorrente forte, e né? Uma questão clara de economia, que o professor Écio da Costa, da Universidade Federal de Pernambuco, que eu li o texto dele ontem, que ele fala, Carol, que os Estados Unidos é interessante essa questão, por quê? Porque os produtos brasileiros vendem melhor na Europa e em outros países? Porque nossa moeda é desvalorizada, né? É uma moeda desvalorizada, então é mais barato para os europeus comprar nossos produtos, né? Carol, eu estou caminhando para o encerramento. Você quer falar alguma coisa? Debater, questionar, fazer alguma pontuação? Então, eu queria dar uma comentada sobre a política externa, tanto da época da Liga das Nações, como da época do atual, né? Então, eu acredito que a política externa brasileira, tanto daquela época como agora, está meio que tem uma certa similaridade. Claro, tem aquela agressividade toda do Arthur Bernardes e um pouco mais passivo do Bolsonaro, mas acredito que os dois pode ser meio que considerado política externa de status quo, que tenta buscar ganhos ganhos de poder na nova ordem, mas sem ficar muito contestando essa ordem ou ficar demonstrando algo um poder que não tem. Eu acho que os dois, nas duas épocas existe essa política externa, só que são demonstrados de uma forma um pouco diferente, por assim dizer. Entendi, Carol. Bom, pessoal, vocês veem que eu e a Carol temos uma visão um pouquinho diferenciada sobre essa questão. Mas é isso, debate, a gente trouxe para o debate, né? São temas interessantes, né? Que merecem relevância acadêmica, merece debate, merece uma compreensão mais ampla do assunto, né? Eu queria agradecer a Carol por essa conversa pequena aqui entre amigos, né? Eu também queria agradecer pela conversa aqui, que foi bem informativo. Foi bem informativo, a gente conseguiu fazer um apanhado básico dos dois temas correlacionados, né? Agradeço a todos, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E aí, Carol?